Olá! O tema da aula de hoje são os projetos voltados para as séries finais do ensino fundamental. O objetivo da nossa aula e das discussões que iremos estar fazendo juntos é justamente pensar a relação do conhecimento com alunos que encontram-se nesta fase da escolarização, pensando sempre que esses alunos, ao final do ensino fundamental, possuem características próprias tanto da sua idade quanto do momento da sua vida escolar. A nossa intenção é justamente pensar a relação do conhecimento numa perspectiva dinâmica, em que a relação com o conhecimento não seja somente pautado na memorização, mas também se preocupe com a forma que um aluno se aproprie do conhecimento, ou seja, que ele pense e que nós também, professores, levemos em conta os conhecimentos que o aluno tem acerca do conhecimento, do tema, das discussões que nós, enquanto professores ou futuros professores, desenvolvemos em nossas aulas. Essa preocupação com a dinâmica em relação ao conhecimento, a relação do aluno com o conhecimento, tem como referência várias abordagens. Hoje, na aula, optamos pelas discussões voltadas à cultura escolar. Como pensar a escola numa perspectiva da cultura escolar? A primeira dimensão que temos que levar em conta é como nós, professores ou futuros professores, percebemos a escola nesta perspectiva. Como nós, professores, pensamos o papel da escola? Certamente a forma como nós pensamos a escola enquanto professores influi diretamente na forma como nós conduzimos o nosso trabalho em sala de aula. A forma como nós pensamos o aluno, como pensamos o conhecimento, pensamos a relação com o currículo, com a avaliação, com a aprendizagem, tem estreita relação com a nossa prática enquanto professores. Diante disso, muitos professores se perguntam, então, o que eu devo ensinar para o aluno ao final do ensino fundamental? Que conhecimentos ele deve ter ao concluir esta fase da escolarização? Que preocupações passam pela própria postura do professor ao organizar o seu planejamento frente às questões curriculares, visto que o momento seguinte implica justamente na continuidade dos estudos, o ensino médio ou outra opção que o nosso aluno possa estar fazendo. Assim sendo, pensar a função da escola e pensar o ensino fundamental são fatores que devem caminhar juntos. Os objetivos do ensino fundamental: levar o aluno a ter uma estreita relação com a realidade em que ele vive, possa estabelecer uma relação não somente passiva, mas uma relação de criticidade, e que todo esse instrumental, que seja um professor de português, matemática, história, geografia, ele possa justamente estar interferindo nessa relação com a realidade, instrumentalizando o aluno nessa relação com a realidade, e ao mesmo tempo o aluno possa interferir futuramente, fazer opções frente a essa realidade a qual ele vive. Quando falamos em realidade, estamos falando de um espaço da escola, que está ao redor da escola, e ao mesmo tempo esse espaço no qual o aluno vive, o mundo que vive, a realidade em que ele está inserido e que ele é capaz de provocar ações e ao mesmo tempo sofrer influências desse mesmo espaço. Falamos nessa relação do aluno com o meio em que vive. A nossa função enquanto professores, a nossa perspectiva de ação frente à escola, frente a esse aluno, certamente influenciam a forma como nós agimos na escola. Ou seja, a nossa opção profissional, a nossa opção por ser professores, tem estreita relação com essa prática. No entanto, há de se levar em conta também que a opção por ser professor tem a ver também com a nossa trajetória pessoal, acadêmica, estudantil, frente à escola. Ou seja, as nossas ações enquanto professores, a nossa forma de ver a escola, além das influências do curso superior, dos nossos cursos eventualmente feitos no decorrer da vida,
influenciam, como também a forma como nós encaminhamos os nossos trabalhos dentro da sala de aula. Para ter essa real dimensão da ação docente na escola, é preciso compreender esse espaço numa perspectiva ampla, a perspectiva do cotidiano da escola, da vivência da escola, que tem muitos fatores nela estão presentes. Como o nosso foco de discussão hoje são as classes do ensino fundamental, então podemos perguntar, podemos refletir, o que podemos esperar do aluno ao final do ensino fundamental? Podemos pensar que o aluno tem uma dimensão sobre a realidade onde vive. A realidade a que nos referimos, enquanto essa relação da realidade do aluno no final do ensino fundamental, é de uma realidade presente, de uma realidade concreta, numa reação, ação-reação do aluno, em que ele perceba as limitações, as possibilidades que o próprio espaço lhe dá. Os recursos que a sociedade disponibiliza para que ele pense, para que ele produza, para que ele reflita, para que ele crie, não numa relação somente reprodutora, mas numa relação em que ele entenda que essa sociedade faz, produz, e ele, enquanto sujeito, está nessa dinâmica, inserido nessa dinâmica. E como tal, ele também é agente desse mesmo processo, é agente dessa mesma criação. Pensamos também que o aluno possa confrontar essa mesma realidade. Confrontar não é no sentido de fazer um embate, fazer uma crítica pela crítica, ou desprovido de qualquer valor ou de qualquer postura. O confrontar é entender-se no processo, entender-se como alguém que produz também, mesmo na sua condição de ensino fundamental. Porque muitas vezes o aluno pensa que ainda virá a sua vida estudantil, que ainda acontecerá a sua produtividade, enquanto aluno, enquanto cidadão. No entanto, de acordo com o meio em que ele vive, ele também é responsável e corresponsável por aquilo que ele é capaz de desenvolver. Também que o aluno estabeleça critérios que orientem a sua ação. Os critérios que apontamos referem-se à forma como o aluno pode fazer algumas opções na sua própria vida estudantil, dentro da escola, dentro das propostas que a própria escola desenvolve, propõe para ele enquanto estudante. Propostas, critérios em que ele possa fazer opções, que ele possa se posicionar, que ele possa, através de suas pesquisas, estabelecer uma relação de julgamento baseado sempre naquilo que a escola propõe, orienta, discute, ou seja, esses três aspectos discutidos ao final do ensino fundamental levam em conta a dimensão do ser sujeito, do estabelecer uma relação com a realidade e ao mesmo tempo não ser ingênuo frente a essa realidade. Repetindo, essa realidade não é algo distante da vida do aluno. É a escola, a comunidade escolar, os lugares em que o aluno frequenta, os espaços em que ele pode futuramente ocupar, ou seja, ele é alguém que está no meio social, ele sofre os efeitos desse meio e ao mesmo tempo ele não é indiferente a esse meio, ele é um ser que pensa dentro dessa dimensão. Como o aluno se pensa como aluno? A preocupação do aluno se pensar como aluno é uma das dimensões que muitas vezes a escola deixa escapar. O professor, a equipe pedagógica, muitas vezes deixa de pensar esse aluno como adolescente, como jovem, como criança. Ao ingressar na escola, essa dimensão do ser adolescente, o ser jovem, ele está presente com o aluno. Na verdade, o aluno se torna aluno quando entra na escola. Parece redundante, mas é verdadeiro. Nós, enquanto escola, pensamos nas tarefas, nas atribuições do aluno, enquanto escola institucionalizada. E não pensamos que esse aluno traz também as suas experiências enquanto jovem, enquanto criança, enquanto adolescente. Vale ressaltar que essa perspectiva de entender o aluno não é uma forma de fazer uma alienação ou entender somente aquilo que o aluno quer da escola numa relação de assistencialista, numa relação em que cria um vínculo que não é realmente a função da escola. No entanto, a forma como o aluno
muitas vezes, aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer, aquilo que ele projeta na escola, foge ao alcance da própria escola. Foge à forma como o professor mesmo organiza suas aulas, pensa a escola, organiza o trabalho pedagógico. O aluno pensa, nós temos expectativas em relação ao aluno, como trabalhar, como então efetivamente organizar uma prática pedagógica que procure ao menos se aproximar das expectativas do aluno, daquilo que a escola cobra do professor e daquilo que o professor também pode produzir. Há muitas opções de metodologia de trabalho, de discussões, de estratégias. Hoje nós vamos estar procurando centrar as nossas reflexões em torno do trabalho da pesquisa. Esta pesquisa não é pensada somente numa produção acadêmica em larga escala. Essa pesquisa é pensada como uma prática pedagógica que pode ser organizada, desenvolvida dentro da escola por um professor, por 2 professores, em torno de uma temática, a partir da sugestão do aluno. Para pensar um pouquinho essa prática, trazemos aqui uma citação de Paulo Freire, que aponta algumas questões que seriam de suma importância para pensarmos este conceito de pesquisa. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos, mulheres e homens perceberam que era possível, depois preciso, trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. O que Paulo Freire, entre outras questões, pontua em sua obra, particularmente nessa citação, é de que a prática da investigação, o professor é por si um investigador de sua prática. É um investigador porque ele não se deixa ou não se preocupa somente com o conteúdo, com a transmissão do conteúdo, com uma relação mecanicista desse conteúdo. Assim, falar a pesquisa para um professor de ensino fundamental, muitas vezes traz a discussão de que isso não cabe a um professor de português e matemática que trabalha com essas classes. No entanto, a pesquisa que nós estamos falando não é o status da pesquisa da academia, dos programas de pós-graduação. É a partir dessas ideias pensar a prática pedagógica, interrogar a prática, discutir com o aluno, pensar com ele possibilidades de trabalho em torno de temáticas que muitas vezes estão na própria ideia, nas próprias necessidades dos alunos. A pesquisa no ensino fundamental, sem dúvida, ele reflete muito daquilo que nós falávamos, do posicionamento do professor, daquilo que ele quer dos seus alunos, se ele tem em conta a dimensão da realidade na qual ele trabalha, na qual os seus alunos vivem. Então, a pesquisa proposta por Paulo Freire, apontada, suscitada nessa citação, quer justamente fazer com que nós, professores, futuros professores, façamos uma nova relação com o conhecimento e façamos os nossos alunos investigadores. Com a intenção de investigarmos, de pensarmos as possibilidades de trabalho como esse, trazemos o relato da professora Margarete acerca de uma atividade que ela desenvolveu. Olha, eu desenvolvi um projeto de leitura usando jornais de 2004 a 2005. O que me levou a fazer esse projeto foi o fato de que as aulas não eram interessantes para os alunos, né? Face a tudo que a sociedade oferece lá fora, internet, videogames, né? A escola é bem desinteressante. E eu queria tornar meus conteúdos interessantes para os alunos. E eu achei que uma saída era o trabalho com projetos interdisciplinares, muitas disciplinas, português, história, artes, trabalhando junto, e a ferramenta, os jornais. Nós tínhamos um projeto na escola que era o Ler e Pensar da Gazeta do Povo. Então, esse projeto, ele oferecia oficinas aos professores, workshop, ele trazia jornalistas à escola. As crianças iam até a Gazeta do Povo, então eles tinham um envolvimento grande com jornais. E recebíamos um lote de jornais a cada 15 dias. Esses jornais não eram jornais do dia,
mas eram bem mais atualizados do que o livro didático de 2000. Eu tinha uma certeza comigo, que independente de qualquer conteúdo que eu devesse passar para os alunos, meus alunos deveriam saber ler, escrever, interpretar, sintetizar, analisar quaisquer fatos ou conteúdo de quaisquer disciplinas. Então eu tinha bem claro isso. E o jornal me ajudou muito. O que eu fazia? Eu trabalhava o conteúdo, falava do país, né, que eu estava trabalhando. Os alunos iam até os jornais, procuravam o Caderno Mundo e escolhiam uma notícia que interessasse sobre aquele país. Eles liam a notícia, eles interpretavam e depois buscavam questões específicas da geografia. Onde fica esse país? Limita-se com quais países? Como é que é? E também história. Qual é a história desse país? Como esse país está hoje? A geopolítica do país. Depois, eles apresentavam oralmente no momento que eles achassem oportuno. Então, eles sabiam que todo o início da aula era uma hora de apresentação, de oralidade. E eles diziam, hoje eu vou apresentar meu trabalho. Aí apresentava a notícia para a turma, acrescentava com os fatos que eles pesquisavam, né, da geografia ou de qualquer disciplina junto. E essa notícia era avaliada, eu computava essa apresentação. Então, meus alunos trabalhavam com leitura, oralidade e escrita, que são práticas sociais super importantes na sociedade que nós vivemos, né? Mais tarde, quando eu resolvi escrever o projeto, eu vi que muitos acadêmicos, principalmente a professora Angela Kleiman, escreve sobre isso. Todo professor é um professor de leitura, que você tem que instrumentalizar teu aluno com essas práticas para que ele possa estar inserido na sociedade. O depoimento da professora Margarete vem a ilustrar o que nós estamos pensando, a indagação, o questionamento. Ficou evidente na fala da professora a preocupação que ela possuía de justamente tornar as suas aulas interessantes, fazer com que o aluno veja a matéria, o conteúdo, a problematização que ela mesma, enquanto professora, estava provocando, mas que não sentia nos alunos uma forma de perceber esse mesmo conhecimento. Assim, ficou evidente que o motivo do trabalho da professora Margarete foi justamente, frente a tantos desafios que a sociedade coloca para esse aluno, outras opções de questionamento perante o próprio conhecimento que a sociedade coloca, como internet, entre outros, a escola pode também ser mais um instrumento dentro dessa construção do conhecimento do aluno. O desafio da escola ser interessante. O desafio do professor desenvolver trabalhos pedagógicos que sejam interessantes, significativos para o aluno. O motivo estava tanto na professora quanto nos alunos de querer saber. Percebemos que o objetivo da professora era levar os alunos a serem questionadores, pesquisadores, pudessem interpretar a notícia, interpretar as informações através do projeto que ela desenvolvia, Ler e Pensar. Não era o jornal, a atividade pela atividade, mas a preocupação de fazer com que aqueles alunos tenham contato com o mundo, com a realidade da quanto nós falamos, através da linguagem do jornal, através das informações do jornal. Pensemos em quantas perspectivas de discussão uma atividade como essa é capaz de suscitar e provocar em classes do ensino fundamental. Vamos ver mais um trecho do depoimento da professora Margarete, em qual ela vai procurar estar estabelecendo mais algumas dicas para nós, professores. Eu falava sobre o conteúdo que ia desenvolver naquele dia, né? Países desenvolvidos. Dava uma aula sobre o conceito de desenvolvimento, subdesenvolvimento, capitalismo, socialismo. E, em seguida, numa próxima aula, os alunos iam até o jornal. Então, nós tínhamos jornais distribuídos pela sala. Quem chegava na sala achava que era uma baderna aquela sala, porque era todo mundo folheando o jornal. Mas eles conheciam já o jornal com trabalhos interdisciplinares com outras áreas. Então, eles sabiam o que é um jornal, sabiam que cadernos que eles deveriam pegar. Então, no início, eles pegavam o que queriam. Depois, eles iam no Caderno Mundo, que era o tema das nossas aulas. E no Caderno Mundo, escolhiam uma notícia de um país que eu estivesse trabalhando, de um tema que eu estivesse trabalhando. Cada um escolhia a sua notícia,
fazia uma leitura silenciosa, interpretava por escrito essa notícia. Depois, e o tempo todo eu mediando, professor, esse país aqui é desse local que você está trabalhando? Pesquisavam nos atlas o país e aí iam buscar questões específicas daquele país. Então trabalhavam todo o aspecto físico daquele país, a parte histórica do país, por escrito. E faziam outras pesquisas paralelas. Cada um escolhia o que queria. Num dia determinado por eles, eles tinham um tempo, eles sabiam que até o dia 15 de cada mês eles tinham que apresentar esse trabalho. E eu não fazia isso todas as aulas, continuava com outras atividades também. Tá? Trazíamos os jornalistas na escola, eles tinham palestras, eles foram até a Gazeta, eles conheciam outros jornais, eles tinham, eu trazia muito também no colégio pessoas que estiveram naquele país, cônsul dos países, né, para falar sobre o país, sobre aqueles temas. Eles apresentavam oralmente esse trabalho, ganhavam nota por isso, e o mais interessante é o seguinte: se eu dei um tema e eles não foram bem naquele tema, eles procuravam uma outra notícia sobre o tema e eles apresentavam essa notícia, a nota era mudada. Então cada um produzia, cada um era avaliado pelaquilo que sentiu interesse. Porque muitas vezes o professor trata de um conteúdo super desinteressante para eles e aquilo não vai ficar. Então, quando ele buscava um outro conteúdo, como se ele estivesse se recuperando, ele não entendeu nada do que eu passei sobre aquele conteúdo, ele vai buscar uma outra notícia e vai apresentar por escrito e oralmente. Então, ele vai ter uma outra nota, porque ele produziu um outro conhecimento, e esse conhecimento era respeitado, era essa nota que eu levava ao final. Na verdade, eu dizia para eles que a nota era o de menos. Se no final do bimestre ele não tivesse média, mas eu vi que ele evoluiu, tá? Que eu notei que ele mudou, que ele tem uma outra visão desse mundo, as notas eram mudadas tranquilamente na presença deles. Como ela desenvolveu esse trabalho? Ou seja, quais foram as etapas das atividades que ela desenvolveu? O que os alunos faziam? Que tipo de leitura? Como que ela organizava a classe? Tudo isso, nesse tipo de atividade, ou em tantas outras temáticas, muitas atividades podem ser organizadas. Ficou evidente também que é uma atividade que pode durar uma semana, um bimestre de trabalho e pode se desenrolar no ano todo, desde que o professor tenha sempre claro aquilo que ele se propôs, aqueles objetivos que a professora falava. Interpretar, conhecer, ter mais informações sobre aquilo que o próprio livro didático é capaz de fornecer. Então, são outros instrumentos, outros objetos, outros materiais que a própria escola pode desenvolver. O resultado esperado era que os alunos soubessem buscar as questões, pesquisar, soubessem interpretar, soubessem argumentar as questões. Esse era o resultado. E no final do ano, eu fiquei com essas turmas 2 anos, então eu pude ver um resultado maior. Um ano é muito pouco para você medir alguma coisa. No final do ano, no último bimestre, eles fizeram por escrito o que foi significativo na geografia. E eu tenho essas questões aí escritas e foi bastante interessante para mim. Eu pude aprender mais da geografia que não só o que estava nos livros. Eu pude ver que a geografia é uma ciência viva que está aí ocorrendo o tempo todo. Eu tinha vergonha de falar em público, professora, hoje eu falo, hoje eu consigo me expressar oralmente. Os resultados foram muito significativos. Quanto aos resultados, certamente é muito difícil mensurar os resultados de atividades como esta, citada pela professora. O que o aluno aprendeu, o que ele foi capaz de reter de conhecimento, está muito além da nota, do conceito que o boletim escolar pôde registrar. Ou seja, os resultados esperados, eles ultrapassam aquilo que está formalmente visto pela escola, mas aquilo que realmente o aluno aprendeu. O que ele conseguiu ler, o que ele conseguiu interpretar, as trocas de informações que ele teve com os seus colegas, com a professora, a expectativa que ele criou em relação às suas atividades. Então, os resultados, claro que eles precisam ser visualmente organizados pela escola, através de texto,
através de produção de desenhos, painéis. No entanto, o resultado, a eficiência desse trabalho ultrapassa essas questões que a escola muitas vezes registra como finalização da atividade. A partir das questões pontuadas pela professora Margarete, podemos estar pensando agora na estrutura desses projetos de trabalho voltado para as séries finais do ensino fundamental. Qual seria, então, a primeira preocupação do professor ao se propor desenvolver trabalhos como esse? Um levantamento inicial de temas de interesse dos alunos, temas que tenham necessidade de serem discutidos, muitas vezes conforme a época, claro que de acordo com a proposta curricular e de acordo com que aquilo mesmo a escola exige do professor. No entanto, a preocupação é de problematizar, indagar, questionar, tanto alunos, professores, que poderão até desenvolver e somar trabalhos junto a projetos como este. Um segundo momento seria justamente pensar as etapas desse trabalho, ou seja, que tipo de atividades podem ser desenvolvidas com os alunos. Tivemos o exemplo anterior, leitura, organização de painéis, produção de texto, troca de ideias, que podem se desenvolver durante muito tempo na escola, desde que sejam pensadas, sejam organizadas, e junto, ou no desenvolver das próprias etapas do próprio projeto de trabalho, certamente outras atividades poderão ser somadas, poderão ser criadas, como gincanas, atividades de desafio, atividades que levem os alunos a não perder de vista a temática, mas ao mesmo tempo provoquem outras reflexões sobre o próprio tema que ainda está em discussão. Muitas estratégias podem ser utilizadas no decorrer do projeto, como, por exemplo, leitura de textos que podem, ao mesmo tempo que problematizar, novamente levantar as discussões sobre o tema. Usando outro exemplo, os direitos humanos, que é um tema que perpassa muitas áreas, língua portuguesa, história, geografia, artes, todas as disciplinas podem trabalhar com o tema direitos humanos. Que tipo de atividade eu posso desenvolver sobre esse tema? Como sugestão, trazemos um fragmento da obra de Ruth Rocha sobre os direitos humanos. Um dia, uma porção de pessoas se reuniu. Elas vinham de lugares diferentes e eram, elas mesmas, diferentes entre si. Havia homens e mulheres. Suas peles, seus cabelos e seus olhos tinham cores diferentes, assim como diferentes eram o formato de seus corpos e de seus rostos. Vinham de países ricos e pobres, de lugares quentes ou frios, vinham de reinados e de repúblicas. Muitas pessoas tinham sido maltratadas e mortas por causa de sua religião, de sua raça e de suas opiniões políticas. O que reunia aquelas pessoas era o desejo de que nunca mais houvesse uma guerra, de que nunca mais ninguém fosse maltratado e que não se perseguissem mais pessoas que não tinham feito mal a ninguém. Então, elas escreveram um papel. Neste documento, elas fizeram um resumo dos direitos que todos os seres humanos têm e que devem ser respeitados por todos os povos. Este documento é chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse texto de Ruth Rocha e Otávio Roth é um fragmento de um livro de literatura infantil sobre direitos humanos, onde a autora conta, numa linguagem simples, como que surgiram os direitos humanos. Se nós olharmos o currículo escolar, percebemos que esse tema perpassa outras áreas, como a área de história propriamente dito. Então é um exemplo de uma atividade, de uma discussão, de uma reflexão, a partir de um texto de literatura infantil, pode provocar na escola. Além das atividades citadas como essa do texto, é importante que o professor não esqueça de que todas as atividades, elas precisam ser registradas. O registro da atividade desenvolvida num projeto de trabalho, é importante que ele tenha alguma forma de concretização. Pode ser um texto, pode ser um cartaz, a construção de um painel, uma encenação na escola.
enfim, ela tenha realmente um efeito sobre o trabalho que os alunos desenvolveram. Sem dúvida, todos esses registros podem também ser levados a público pela própria escola. A comunidade escolar, as outras classes podem conhecer um trabalho como esse através da exposição, que nós poderíamos chamar de um ponto de culminância. O trabalho foi problematizado, várias etapas foram construídas, foram enriquecidas com textos, outros professores somaram ao trabalho. E toda essa produção, que pode ter durado uma semana, a um mês ou até um ano de trabalho na escola, pode ser exposto pela escola e deve ser exposto. Muitas vezes os pais desconhecem muito dos trabalhos que os seus filhos desenvolvem na escola. Então a referência também da escola é para quem está vindo à escola através dos seus filhos. Então o ponto de culminância, de término do trabalho, tem a ver também com aquilo que foi produzido, tanto por professores como pelos alunos. Toda prática pedagógica, ela reflete e assume a condição de ser um desafio. Não é fácil organizar atividades como essa que a professora Margarete falou, porque muitas vezes, como ela mesma citou, gera uma aparente desorganização na escola. Mas é justamente com essas atividades, com essas práticas, é que o aluno é capaz de produzir. Então, pensando que toda prática e todos nós, professores, aprendemos diariamente na escola, é que nós trazemos a reflexão proposta sobre esse desafio da prática pedagógica. Como seres inacabados que somos, parece contraditório dar fim, colocar um ponto final numa história ainda em aberto. Faço hoje a releitura de uma professora em formação, que quanto mais ensina, mais aprende sobre o que faz. Releio a minha história com olhos que tenho, olhos de quem aprende na lida, na labuta. A dica de estudo de hoje é o livro Pesquisa na Escola, o que é, como se faz, de Marcos Bagno, das Edições Loyola. Essa é uma obra simples, objetiva, em que o autor procura justamente desvelar o conceito de pesquisa a partir de uma experiência dele mesmo. É um livro de uma leitura simples, dinâmica, no entanto muito útil para quem está iniciando com a preocupação da pesquisa no ensino fundamental. Outra sugestão, Professora Pesquisadora, uma Praxis em Construção, de Maria Tereza Esteban e Edvige Zakur, organizadoras da editora DPA. Esta é outra obra extremamente instigadora. São obras, capítulos, uma obra composta por capítulos distintos, em que há relatos de práticas de pesquisa, assim como esse que a gente viu da professora Margarete. Uma leitura, ao mesmo tempo, bastante fundamentada e bastante provocadora para nós, professores do ensino fundamental. Bons estudos a todos!